Olá pessoal, boa noite. Deus abençoe a todos que estão ouvindo esse vídeo. Eu queria que você desse um joinha aí, para que é muito importante para o canal quando você dá o joinha e quando você se inscreve aí no canal, que aí você não perde nada que for colocado, você não perde, entendeu? Para a honra e glória do Senhor. Quero deixar um texto aqui para nós no livro de Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. É muito importante. Pois, olha o que ele diz. A palavra de Deus diz: pois vocês são salvos. Fala, vocês são salvos pela graça. Falando que nós, a humanidade, são salvos pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. Por meio da fé em Cristo Jesus. Por meio da fé. Isto, olha o que ele diz aqui. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. É dom de Deus. Tá vendo? Não é dom de homens. Não é dom de pessoas. É dom que Deus dá para as pessoas. Dom de Deus. Não aqui, não por obras, para que ninguém se glorie. Não, eu vou ter salvação fazendo boas obras. Não tem salvação fazendo boas obras. Não que nós não vai fazer boas obras. Nós temos que fazer boas obras mesmo. Porque se você for ler no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, fala que é para a gente fazer boas obras, para que os homens vejam as boas obras nossas e o nome de Jesus seja glorificado mediante a obra nossas. Os homens vendo as nossas obras e o nome de Cristo é glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz, vamos lá, não por obras para que ninguém se glorie, não por obras, Deus não vai salvar ninguém por obras, Deus não vai salvar ninguém porque faz boas obras ou maus obras, não, Deus vai salvar pessoas. Não por obras para que ninguém se glorie. Não por obras para que ninguém se glorie. Entendeu? Se glorie. Vamos lá. Vamos lá. Não se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Está falando? Fazer boas obras. Fazer boas obras. Entendeu? Fazer boas obras.
realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Agora a gente tem que analisar se nós temos feito boas obras, né? Igreja que se diz Igreja de Cristo, tem de ver o que nós tem feito para Jesus, para o nome de Jesus ser glorificado, porque está vivendo nos últimos dias, século 21, e nós devemos olhar para a palavra de Deus. Mas fica com essa palavra aí: ninguém é salvo por fazer boas obras. Eu sou salvo porque faço bem, eu faço bem para fulano, para Bertano. Não é bem assim. A pessoa é salva mediante a fé em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos por meio da graça. Graça é uma coisa sem o homem merecer a salvação de Cristo. Jesus dá uma graça dele para as pessoas ter a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A pessoa fala assim: mas eu tenho fé. Tem muitas pessoas que a gente encontra, vai evangelizar, encontra um bocado de gente fala bem assim: eu tenho fé. Mas em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. A pessoa fala assim: eu tenho fé. Mas a fé dele está apoiada em quem? Em Cristo. Em quem? Uma fé que está respondendo mediante a palavra de Deus? Se estiver respondendo mediante a palavra de Deus, está certo. Agora, se estiver fora da palavra, não está certo. A fé, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo se ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, que é pregada. Por isso que Jesus falou, usando os homens. O Espírito Santo usou os homens para falar. Que não era para apoiar em obras. Que não era para pensar que ia ser salvo por obras. Eu sei que Abraão foi justificado pelas obras. Mas glórias a Deus. Mas que nós devemos fazer boas obras, nós devemos fazer boas obras. Que está escrito aqui embaixo, já no finalzinho, e no livro de Mateus, que eu citei. Mateus capítulo 5, versículo 16. Para que nós venhamos fazer boas obras, para que os homens vejam as boas obras nós fazendo e glorifica o Pai de vocês que estáis nos céus. Amém? Fica com a palavra de Cristo e Deus te abençoe. A Bíblia, a palavra de Deus é digna de confiança. Quer os homens acreditar ou não, a Bíblia permanece eternamente. Que Deus é digno de confiança. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.